Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou engenheiro de segurança da Cetrale. Hoje a gente vai conversar sobre o PGR, né? A gente tem 4 pontos importantes que a gente vai conversar hoje, tá? Durante o webinar, eu vou pedir por gentileza vocês mandando as perguntas, que no final de todo o processo, quando a gente finalizar, a gente vai lendo as perguntas para a gente tirar a dúvida, para que a gente não tire o foco do raciocínio, tá bom? Bom, eu vou começar num conceito não muito técnico, mas num bate-papo descontraído sobre o PGR, como que está funcionando, como as empresas estão lidando com isso, né? No âmbito de que a gente está tendo várias atualizações das normas. Então, a gente está tendo muitas atualizações, uma grande delas foi a mudança do PGR do PPRA, desculpem, do PPRA para o PGR. Então, essa foi uma das grandes mudanças na parte de segurança do trabalho, como todas as empresas estão passando, todas as NRs estão sendo atualizadas. A gente até começo do mês de janeiro a gente tinha 37 NRs, agora a gente já tem 38 NRs, né? Então a gente está passando por uma grande modificação de todas as normas, de todas as padronizações, de todos os processos dentro das empresas, tá? Então, vou falar um pouco lá, quem conhece do PPRA, que é 20 anos aí, né, que a gente já vinha falando sobre o PPRA, nosso querido PPRA e amado PPRA, mas, infelizmente, ele deixou de existir, né? Tem muita gente que me pergunta, mas a NR9 ainda existe? Existe, a NR9 ainda existe, porém ela tem outro nome voltado para as codificações dentro do PGR, né? Isso eu vou falar um pouco mais durante o nosso webinar sobre quantificações dentro do PGR. É uma das muitas dúvidas que a gente tem relacionado às empresas também. Eu tenho que colocar a quantificação, isso durante o webinar a gente vai falando, tá bom? Então, a grande mudança, né, do PGR e do PPRA foi a questão principal do risco, né? Que no PPRA a gente falava de físico, químico e biológico, né? Que são 3 riscos que a gente reconhecia, os que a gente tem mais contato, né? E com a vinda do PGR, a gente tem a inclusão de 2 riscos novos, né? Que algumas empresas já tinham adotado no processo do E-Social lá em 2019, algumas empresas já vinha colocando esses riscos, né? Porém, com a vinda do PGR, agora ficou bem mais claro a gente utilizar esses 2 riscos, né? Quais são eles, né? O risco de acidente e os riscos ergonômicos, né? Que dentro desses 2 itens, a gente abre um range muito grande para 2 questões, né? A gente sabe que na parte de segurança do trabalho, sempre que a gente reconhece um risco, a gente tem que criar medidas de controle, controlar, se a gente não consegue com medidas administrativas ou de engenharia, então a gente tem esse controle sobre esses riscos, né? Agora, os acidentes e ergonômicos, a gente tem duas vertentes, né? Primeiro, os riscos ergonômicos. Como vocês sabem também, quem está acompanhando, clientes novos, né? Que está ainda conhecendo o PGR. Ergonômico, agora, a gente teve uma atualização também na NR17. Muito no passado, a gente fazia a ET, né? Tinha a ET e tinha o laudo ergonômico. O laudo ergonômico é uma coisa à parte, né? É específico para você fazer uma montagem de um móvel, né? E tinha a ET, que era a análise ergonômica do trabalho, que também a gente tinha. Porém, com essa atualização, a gente tem a EP também, né? Que é a análise preliminar de risco ergonômico, né? Então, ali a gente já tem um outro cenário que é relacionado diretamente ao PGR. Uma das dúvidas também que a gente encontra muito, Rodrigo, reconheci dentro do PGR meus riscos ergonômicos. Preciso reconhecer uma IP? Sim, você tem que ter um documento também para controlar esse processo, né, do risco, né? O grande intuito do PGR, que aí eu abro um grande parênteses também, é o GRO. O que é o GRO? Né? Gerenciamento de risco ocupacional. O que é isso, Rodrigo? Todo mundo fala aí disso, isso é um documento ou não é um documento? Ele é uma forma de gerenciamento. Ele não é um documento igual a gente vem falando do PGR, né? Mas ele tem um caráter de gerenciar, né?
o gerenciamento do GRO. Né? Isso aí eu vou falando durante o tempo também. Voltando ao PGR, os aspectos também do risco ergonômico é justamente a análise preliminar de risco, que a gente tem também dentro do PGR. Outro risco importante também, que é o risco de acidentes. O que é o risco de acidentes? Risco de acidentes a gente coloca como contato com eletricidade, queda em altura, né? É o que a gente tem mais contato no dia a dia, né? Então, o grande intuito de você colocar dentro do PGR esses tipos de riscos é o controle. Ah, Rodrigo, mas eu fazia isso no PPRA, qual que é a diferença? A diferença está na matriz de risco e como você trata isso. A matriz de risco, quem já viu um PGR, quem já teve um contato, existe a matriz de risco. Hoje a gente tem vários tipos de matriz de risco, FEMEA, AIA. Dentro disso, matriz de risco é para você colocar um nível de risco, verificar se ele é um severo, se ele é de baixa importância, trivial, e relacionar isso no seu conceito para você trabalhar aquele risco. Voltando já no assunto do acidente, o que acontece dentro da matriz de risco relacionada ao PGR ao risco de acidente? Por exemplo, eu tenho uma empresa X e eu nunca tive um acidente relacionado ao trabalho em altura. Eu tive um acidente, tive que abrir uma CAT, né? Isso automaticamente, dentro do PGR, tem que mudar, né? Então, para todos os clientes também, Cetrado ou clientes de fora que estão conhecendo a gente também, eu sempre dou orientação que o PGR é um documento vivo, né? Não é um documento de gaveta igual o PPRA, que a gente colocava, recebia, verificava setor, cargo, função, acabou, tá ali, coloca dentro da gaveta e encerra o assunto. Não, o PGR, ele é um documento que ele é constantemente atualizado. Eu preciso ter um controle relacionado aos riscos que eu evidenciei, né? Senão não tem motivo nenhum eu utilizar uma matriz, né? Tanto que um dos itens do PGR, dentro do ANR1, né, onde ela trata todos os dispositivos gerais do GRO e do PGR, o mínimo que um PGR tem que ter é um inventário de risco e um plano de ação. Ah, Rodrigo, mas só isso? É o mínimo. Porém, dentro da NR1, com a atualização que vem junto com todas as outras, né, ela especifica muito mais coisas, né, como plano de atendimento à emergência, que eu tenho que também está incluso também dentro do meu PGR, são itens que vai falando na norma, tá? Eu não vou entrar no conceito muito técnico falando aqui para vocês, mas lá também, cada item, ela vai ter um específico para eu tomar ação dentro do PGR, né? O que são? Muitas empresas hoje trabalham com NR setoriais. Então, dentro de NR setoriais, eu também tenho especificações. Um pouco mais na frente eu vou explicar sobre isso, que eu vou dar o exemplo da NR18, tá bom? Mas voltando justamente à matriz de risco, né? Eu preciso controlar, eu preciso verificar e tentar o máximo possível de tentar minimizar esse risco, né? Pô, se eu tenho um risco muito elevado, se isso é constantemente na minha empresa, eu preciso controlar isso de uma forma que eu consiga minimizar o possível, né? Tem muitos riscos que ficam um pouco difícil, né? Até mesmo por investimento, receita, né? Processos que tem que mudar na empresa, isso também tem tudo impacto no PGR, tá bom? Bom, onde se aplica, né, que é um dos itens também que a gente tem muitas dúvidas, né? O PGR para todas as empresas, hoje tem que ter o PGR atualizado, já tem que estar andamento, né, pelo menos igual eu falei para vocês, o inventário de risco e o plano de ação, você já tem que estar colocando em prática dentro da sua empresa, tá? Fora as empresas que são MEI e ME, né? Que a gente tem uma especificação dentro da NR1 que fala quando as empresas têm a ausência de risco relacionado a isso. Só que isso é uma coisa ainda muito difícil, né? Qual empresa hoje não tem risco? Se eu preciso evidenciar que o ergonômico é o acidente. Então, o risco ergonômico está presente tanto uma pessoa que está fazendo um trabalho operacional, quanto uma pessoa que está sentada no administrativo, né? Tem muita gente que eu converso, o pessoal fala assim, mas pessoal administrativo não tem risco. Tem risco ergonômico, por uma carga,
por uma postura sentada, por longos períodos, né? Então, dentro desse conceito, né, todas as empresas têm que ter o PGR, tá bom? Bom, outro item também, né, que a gente tem muita dúvida sobre o pessoal que vem procurar a gente, quem elabora um PGR, né? A própria empresa, assessoria, né? Hoje, atualmente, pela norma, qualquer pessoa que tenha conhecimento em risco e saiba utilizar uma matriz, ela pode fazer um PGR. Claro que tem que ter um conhecimento mínimo técnico para fazer um PGR relacionado à segurança do trabalho. Você lida com riscos ocupacionais, certo? Então, dentro disso, qualquer pessoa pode elaborar, tendo conhecimento de todos os processos, o procedimento, o risco da empresa. Dentro da empresa, pode elaborar, sim, tá? Dentro disso, que aí eu pego o gancho também, voltando para falar sobre o GRO. O GRO, ele é uma ponta, né? E o restante vai desmanchando ali dentro do PGR. Qualquer pessoa pode elaborar o PGR, como eu disse. Porém, tem outras normas que precisam de coisas específicas, né, como trabalho em altura, um treinamento, né, NR18, que a gente está falando de construção civil, lá especificamente tem um PGR para obra, então lá já muda um pouco o cenário que a gente está acostumado de verificar, né. Então, dentro disso, o GRO vem com esse intuito, né, de você fazer o controle de todos os outros documentos. Não é só o PGR. Dentro do PGR, ele vai te dar o direcionamento, né? A estrutura do PGR, quando você verifica um risco de trabalho à altura, eu vou colocar para o meu colaborador, tem um risco de trabalho à altura. O que eu faço para que eu minimize o risco de trabalho à altura? Não tem como. Ele tem que fazer trabalho à altura. Então, eu vou agir de outras formas, né? Colocando um treinamento, verificando questão de monitoramento biológico, que são os exames, né? Então, ali eu consigo fazer um controle relacionado a esse risco, que é justamente esse o intuito do GRO. Claro que é um superficial, mas indo a fundo, eu preciso controlar o que foi reconhecido. O intuito do GRO é justamente o gerenciamento disso. Então, é gerenciar de uma forma sistêmica, né? Muitas empresas hoje utilizam certificações, sistemas para gerenciar de uma forma sistêmica. A gente tem que deixar de ter aquela visão que é papel e sim um procedimento, e sim um gerenciamento sobre isso, né? Ainda tem muito aquele conceito papel. Não é só papel. Ali eu preciso fazer, elaborar, continuar e ali dando andamento em todo o processo do PGR. Não sei se as pessoas eu acho que a maioria das pessoas já ouviram aquele ciclo PDCA. É exatamente o GRO e o PGR andando unidos, né? É um PDCA. Então, eu reconheci, verifiquei, continuei. Então, é o intuito disso, tá? Então, todo o processo, qualquer pessoa tendo esse conhecimento pode elaborar um PGR, né? Bom, existem os benefícios, né? Eu estou falando as coisas que mudaram, ou que deixaram de mudar, né? Mas existem os benefícios disso. Muitas pessoas hoje, as empresas, eu estava até comentando com a minha equipe recentemente sobre isso, muitas empresas, a questão de segurança do trabalho, ainda fica um setorzinho lá, escondidinho, lá, né? Lá no canto, o técnico de segurança. Mas o intuito da vinda das autorizações da norma é justamente isso, né? A segurança do trabalho efetiva, né? Existe o ser efetivo na questão de controlar isso, né? Não é só na parte trabalhista, em todos os cenários, né? Dentro da empresa, procedimentos, utilizações de EPIs corretamente. Então, o intuito de todo esse benefício, né? De todo o PGR, montar o PGR e o GRO é isso, né? É você controlar de uma maneira sistêmica todos os riscos da sua empresa para que não haja problemas, né, relacionados a isso. Rodrigo, mas que tipo de problema? Afastamento, quebra de um equipamento, né? Eu tenho um procedimento que não foi feito,
um grande problema na questão da produtividade dos meus colaboradores, né? Por isso que vem nesse conceito sempre benefício, né? Rodrigo, mas o que eu preciso controlar para uma produtividade? A gente tem risco ergonômico que está relacionado também à produtividade dos colaboradores. Então, sempre tem que ter uma visão que controlar isso, não é de uma maneira engavetada, como eu disse, né? Então, as empresas vêm com isso, né? A gente mudar essa visão de ser gaveta e colocar em prática realmente o PGR e a gente continuar controlando ali, né? Fazendo um gerenciamento, verificando, treinando, né? Então, o conceito é justamente isso do PGR. Claro que a gente está falando, justamente, estou focando muito no PGR, que é o conceito, né, da nossa webinar, mas existe outras normas também que estão vindo, atualizando, que faz impacto diretamente no PGR. Uma delas eu falei, que é a NR17, que está diretamente ligada aos riscos, né? Então, a gente sempre tem uma posição para que isso seja mais claro, né? A gente gera muitas dúvidas. No começo, nossos clientes, no passado, em janeiro, né? Teve muita dúvida, o governo já tinha soltado a norma, já tinha que colocar em prática, mas eu entendo que esse ano foi um ano de adaptação, ano de 2022, que assim a gente vai conseguindo caminhar, né? Então, a utilização de matriz, continuando no PGR, né? Da forma que tem que ser, né? Controlar, verificar, né? Então, a gente tem que ir continuando o processo de verificação de todos os riscos, tá? Eu falei um item importante também, que eu até estou olhando aqui do lado, gente, que eu não sei se vocês estão acompanhando também. A gente está no Instagram também. Quem não está conseguindo acompanhar pelo Teams, a gente está no Instagram, pode acompanhar por lá também. Eu estou anotando aqui uma questão também que eu falei, que eu ia explicar para vocês, é justamente o PGR da NR18. Existe uma nomenclatura também, antes de eu entrar nesse assunto, existe um programa de gerenciamento de resíduos. Não é esse PGR, tá, gente? Existe esse programa, tá? Tem muitas dúvidas sobre isso. Qual que é o PGR? Eu já recebi telefonemas desse jeito, que tem um programa de gerenciamento de resíduos. Esse é específico para a parte ambiental. Um conceito CETESB, da gente verificar a destinação de resíduos corretamente, né? Então, a gente tem esse PGR. Tem o PGR da NR1, que eu expliquei para vocês, e temos o PGR da NR18. Mas, Rodrigo, são 3 PGRs diferentes? Sim, são 3 PGRs diferentes, porém o conceito é o mesmo, tá? O PGR da NR18, existe itens específicos dentro da 18, tá? Não vou aprofundar tecnicamente, mas vou falar superficial alguns itens. Canteiro de obra, você tem que ter uma metragem correta, saneamento básico, alojamento. Então, tudo na NR18, ela fala sobre isso, que lá também, dentro do PGR, deve conter essas informações, tá? Lembra que eu falei para vocês também que qualquer pessoa pode elaborar? Na 18 não é bem assim. Na 18, eu posso elaborar um PGR, um técnico de segurança pode elaborar um PGR com até um canteiro de obras até 7 metros de altura com 10 colaboradores, tá? O técnico de segurança pode elaborar um PGR dessa forma, tá? Com canteiro de obras até 7 metros de altura com 10 colaboradores. Só. O outro PGR passou desse nível, precisa ser um engenheiro de segurança. Então, aí que está a grande mudança, né? Entre o PGR da NR1 e o PGR da NR18. Aí, o engenheiro de segurança assina e elabora o PGR acima dessas especificações que eu falei para vocês, tá? Então, aqui você já tem uma grande diferença. Lá eu também vou reconhecer os mesmos riscos, tá? Físico, químico, biológico, acidente ergonômico, tá?
Lá também eu vou reconhecer, porém, de uma maneira mais especificada, né? Relacionado à construção civil, né? À canteira de obras. Lá já tem algumas especificações que eu comentei com vocês, tá bom? Então, a grande mudança justamente desses PGRs é a forma dos procedimentos que tem que ser feito, né? Você olha para o PGR no ambiente industrial, todo aquele processo, e olha você o canteiro de obras, né? Nessa comparação, eu vou falar ainda sobre as quantificações que eu tinha comentado com vocês no início, né? A quantificação, eu preciso ter no PGR? Sim, a quantificação você precisa ter no PGR. Dentro da que eu falei com vocês, que a NR9 não deixou de existir, a NR9 continua ainda atualizada, só que com o intuito das quantificações, que aí você vai complementar o seu PGR. O que são essas quantificações, para quem está conhecendo, né? As quantificações, quantificação de ruído, vibração, avaliação química, né? Então, essas quantificações estão dentro da NR9, numa forma de você ter a diretriz para que seja feito, né? Então, o que considerar as quantificações, né? Então, vou usar NHO, aqui é a norma de higiene ocupacional, ou vou usar um limite de tolerância da CGH, ou um limite de tolerância da NR15, né? Então, dentro da NR9, ele já destrincha isso num conceito de orientar as quantificações, né? Tem muita gente que está confundindo, eu já recebi ligações dessa forma, tanto que expressamente na NR9 ela fala sobre isso. A NR9 não é para o conceito de insalubridade e periculosidade, né? Principalmente insalubridade, porque lá ela fala sobre quantificações, mas ela pega limites de referências, né, como da NR15, a CGH ou NHO, para te dar o direcionamento para fazer a quantificação no PGR. Lá não tem a questão de você padronizar a insalubridade, tá? Então lá já tem um trecho bem específico sobre isso, né, dentro da NR9 que fala sobre isso, tá? Mas aonde eu vejo? Dentro da NR15, a gente verifica a insalubridade. Lá sim a gente tem os anexos, tá? Que aí já vai falando sobre quantificação, onde você tem que verificar como o limite de tolerância. Então, dentro da NR15, você já consegue evidenciar isso de insalubridade. Não é na NR9. Entenda que o conceito entre NR9 e NR15 uma te dar procedimento, como fazer, e a outra já fala, olha, está acima do limite, é insalubre. Então, essas duas diferenças. Uma é conclusiva e a outra é direcionada a como fazer as quantificações, tá? Então, tem essa grande diferença. Porque ela fala sobre quantificações, mas não especificamente sobre insalubridade. Tá bom? Bom, gente, até o momento ficou alguma dúvida? Vocês querem mandar no chat? Vocês querem encaminhar algumas perguntas? Algum item que não ficou claro, pode mandar aqui no chat que eu respondo a todos, tá bom? Principalmente aqui no Instagram também. Posso ter um PGR sem a matriz de risco? Não. Você não consegue ter um PGR sem uma matriz de risco, porque um dos itens, né, que dentro da NR1 que ela fala é o inventário de risco. O inventário de risco ele tem justamente o conceito como você vai minimizar e as formas de ações que você vai relacionar aquele risco. Se você não tiver uma matriz de risco, você não consegue quantificar o quanto o meu risco está severo, eu estou usando um exemplo de uma matriz, ou se ele está trivial. Então, eu não consigo, sem a matriz de risco, relacionar um PGR, qual o risco que eu devo atacar, vamos dizer, né, na maneira figurativa, atacar primeiramente para minimizar e colocar isso em plano de ação. Tá bom? Respondido? Quando é necessário e se é necessário uma RT no PGR. Bom, a gente tinha comentado sobre quem assina e quem elabora.
se você colocar uma questão de um técnico de segurança, de você fazer um PGR, claro que a gente tem aquele exemplo da NR18, não esqueçam daquele item da NR18. Vamos falar PGR sobre a NR1. Se eu tiver um conceito que um técnico de segurança está fazendo PGR, não tem a necessidade. Porém, se eu tiver o engenheiro de segurança está fazendo um PGR e ele assinar, isso dá a questão de você emitir uma RT. O porquê, né? Anotação de responsabilidade técnica. O porquê tem essa diferença? Só porque ele assinou eu preciso disso? O que cai no conceito de engenheiro? Toda vez que o engenheiro assina, ele precisa emitir uma RT para... Peraí, gente. Emitir uma RT para que aquela assinatura seja válida, vamos dizer, a assinatura do engenheiro, que ele está sendo responsável pelaquela elaboração e a continuidade daquele documento, tá? Então, ele justamente tem essa questão. Um PGR assinado por um técnico de segurança não tem necessidade. Pelo engenheiro de segurança, mesmo na norma, ela não dizendo isso, por ser um engenheiro, tem a necessidade de ter uma RT assinada para ter uma validação daquele documento, tá? Mais alguma pergunta, gente? Aqui tem uma grande pergunta aqui, né? Qual é a diferença entre o PGR e o LTCAT? Bom, vamos lá. Isso aí é legal e interessante. Obrigado, Daiane, por essa pergunta. Bom, o PGR é um conceito que a gente está falando de normas regulamentadoras, voltado para a parte trabalhista. Então, a gente tem justamente esse foco trabalhista, lidando com norma para um âmbito trabalhista. O LTCAT, né, que é a sigla, né, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, é um nome bem grande, né, ele vem num conceito de previdenciário, né, tanto que ele é um dos principais itens que a gente evidencia para mandar para o E-Social, né? Então, o que te dá base para realizar os envios do E-Social é o LTCAT. Qual que é a diferença entre os dois? Existe, dentro do PGR, eu estou lidando com matriz de risco, eu verifico a matriz de risco, então ali eu vou criar meu plano de ação para que eu faça a minimização desse risco. O PGR vem no conceito de minimizar o risco daquele ambiente de trabalho. O LTCAT, ele já vem no conceito de aposentadoria especial. Ele é um documento previdenciário, então é um olhar previdenciário. A gente divide dois ramos ali, né? Então, a parte previdenciária, onde você vai decretar se aquela pessoa teve uma exposição ao agente previdenciário. Tanto que no LTCAT a gente usa decretos, né? Hoje, atualmente, a gente tem o decreto 3048, que fala sobre os riscos que dão ensejo à aposentadoria especial, né? E a gente tem a instrução normativa 128 do INSS, que recentemente teve atualização. Isso é tudo relacionado à parte previdenciária. Então, as diferenças estão aí. Uma parte eu vou falar aqui sobre a aposentadoria especial daquele risco que está exposto. Por mais que eu tenha tratado com EPI, todo o processo, aquele risco ainda dá ensejo à aposentadoria especial, e o PGR vem no conceito de minimizar esse risco para que eu tenha uma continuidade no trabalho, tá bom? Ficou claro? Uma parte é trabalhista, uma outra é previdenciária. Pessoal, esse vídeo vai ficar gravado, tá? A gente vai disponibilizar no YouTube. Também, quem não siga a gente, né? Pode seguir a gente também no YouTube. Notificação, clica o sininho, né? Toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vai estar lá na plataforma, tá? Nesse webinar de hoje, eu vou disponibilizar depois um material relacionado a tudo que a gente comentou, tá bom? Então, quem está acessando vai receber um material relacionado ao PGR, tá? Vamos lá. Se eu participar como prestador em uma obra, devo realizar um PGR específico ou somente inventário de risco? Bom, na obra, aí a gente volta para o conceito NR18. Dentro da obra,
existe o KENAI, que é específico para obra. Então, se o KENAI da sua empresa for específico de obra, você vai ter que fazer um PGR baseado na NR18. Se o seu PGR, se o seu KENAI não for, você vai ter que incorporar dentro do PGR da obra. O que é isso, Rodrigo? Dentro da obra, da NR18, que eu falei para vocês, o PGR da NR18, ela já tem um monte de conceito relacionado ao canteiro de obras. Então, ali, todos os prestadores deverão ter que constar dentro do PGR da empresa, né, que você está prestando serviço. Então, você vai ter que entregar o seu inventário também, né? Você perguntou, você vai ter que entregar o seu inventário, você vai ter que estar dentro do PGR da obra. A obra vai ter que te fornecer o plano de atendimento à emergência, as orientações, né? Então, você vai ter que entregar para a obra vai ter que verificar dos riscos que você vai estar em determinada tarefa. Tanto que tem um item no NR18, que são as etapas de trabalho. Então, se hoje você determinado, estou fazendo gesso, amanhã eu vou colocar piso, ou vou subir em altura, então lá, cada etapa que você for fazendo da obra, vai ter que existir um controle e inventário de risco relacionado a isso. Laudos técnicos de insalubridade e periculosidade devem constar no PGR? Sim, mas aí num conceito não do risco, tá? Porém, você tem que colocar numa questão de você verificar no seu plano de ação. Lembra que eu falei que dentro do PGR, um risco evidencia é como se fosse uma árvore, né? Ali eu vou tendo vários ramos ali, né? Então, dentro do PGR, reconheci um determinado risco, fiz a avaliação, entendi, usei os parâmetros da NR9, tenho todo o processo do PGR. Porém, quando eu identificar que aquela atividade, né, falando de periculosidade, ou aquele determinado risco que é insalubre, eu vou precisar ter um documento também para me evidenciar isso, o pagamento disso, né? Então, dentro do seu plano de ação do PGR, vai ter que constar também quando eu for fazer e reconhecer isso, porque é uma medida de controle também. Porque insalubridade você está dizendo que você não consegue controlar por EPI, né? Então eu estou te pagando sobre isso. E a periculosidade também. Olha, a sua atividade não tem como, eu estou te pagando uma periculosidade relacionada ao seu risco de vida iminente. Então, dentro do seu PGR também, você tem que reconhecer dentro do seu plano de ação que determinado risco tem um conceito que eu vou ter que fazer um documento também à parte. Só fazer o PGR não te livre de fazer os outros documentos. Entendam isso. Não é porque eu tenho o PGR e o GRO efetivo dentro da empresa que eu não preciso fazer os outros documentos. Tanto que o PGR é um programa. Quando a gente fala de periculosidade e insalubridade, é um laudo. Então, eu estou te laudando que você tem uma exposição à insalubridade ou uma periculosidade. Então, ali eu já vou ter que fazer... Vai ter que estar interligado com o meu PGR, mas não deixa de eu me livrar de fazer o documento. Tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal, no Instagram, se tem alguma dúvida. Pessoal não mandou. Mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês quiserem mandar no chat. Pessoal, se vocês, posteriormente a esse webinar, se vocês ficarem com dúvida, qualquer tipo de outra questão, não seja relacionada só PGR, insalubridade, periculosidade, toda a questão trabalhista, previdenciária, qualquer dúvida, quem é cliente CETRAB ou não é cliente CETRAB, fica à vontade, a gente está aqui, a gente tem os nossos contatos, nossas redes sociais, tá? A gente vai estar disponibilizando, ou tem um WhatsApp, quem é cliente tem o meu contato direto, então a gente está sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Eu repito, tá? Esse vídeo vai estar gravado, vai estar disponibilizado depois na nossa plataforma no YouTube, no Instagram também, pessoal, quem acompanhar também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente vai estar disponibilizando, tá? E depois, quem participou, a gente vai estar encaminhando o
nosso conteúdo, tá? Para tirada de dúvida. Se caso aparecer outras dúvidas, por favor, nos contacte, siga a gente na rede social, que a gente está à disposição, tá bom? Pessoal, muito obrigado por você estar participando. Eu sei que foi um pouco rápido, o nosso conceito ainda é de PGR, mas foi num conceito mais, vamos dizer, descontraído, né? Porque se a gente for entrar tecnicamente, fica um pouco complicado, mas qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Agradeço a participação de todos, até mais, um bom resto de tarde, uma boa sexta-feira, né? Bom final de semana a todos. Obrigado pela participação de todos.